problema desse assunto é o seguinte: você que conhece o TDAH, você que já tem um olhar mais calibrado para o transtorno, você já viu em alguns momentos alguma pessoa com TDAH ou seu pai mostrando seu filho e falou assim: olha, meu filho tem TDAH. E aí você avalia a pessoa, tanto adulto quanto a criança, você olha de perto e fala assim: não é TDAH não. Ou então assim: cara, não parece ser os traços do TDAH, tem alguma coisa a mais aí. Pois é, o problema da questão das pessoas considerarem como deficiência é que, primeiro, o TDAH por si só, mesmo que bem diagnosticado, ele possui níveis de severidade. Então você pode ter um TDAH mais severo, mais brando, e isso por si só já cria um negócio meio heterogêneo. Fora isso, os diagnósticos equivocados de pessoas que não têm TDAH, tem alguma outra coisa, mas o especialista deu como TDAH. Então imagine uma pessoa adulta com TDAH, que tem um TDAH muito severo, ou mesmo que tem um TDAH severo e junto com autismo leve, ou junto com DI, que é deficiência intelectual, só que não foi diagnosticado como tal. O profissional, que talvez não tenha um olhar tão capacitado para verificar os transtornos da mente, deu o laudo só de TDAH, mas você vê que a pessoa não tem só aquilo ali. E aí ele acha que tem TDAH, o TDAH no caso dele impacta muito a vida dele, mais do que numa pessoa TDAH que já impacta bastante, e aí é natural que ele deseje que seja contemplado sim como deficiência, porque as dificuldades dele são gigantescas, enormes e irreparáveis. Por outro lado, imagine uma pessoa que pode ter talvez um DPAC, mas não tem o TDAH, mas foi diagnosticado como TDAH, e vive uma vida quase normal, quase que desdenhando das outras pessoas que têm TDAH, tipo assim, não é possível. Não é possível que você sinta dificuldade. Eu tenho TDAH, mas eu faço minha vida perfeita, eu tiro nota 10, eu sou um exímio tocador de piano, e acha que todo mundo é assim. Então veja, os transtornos da mente, o próprio autismo tem escalas. Se você chega nas pessoas que têm autismo, que por lei e pela ciência são pessoas consideradas com deficiência, as pessoas que têm um autismo leve já sofrem um tipo de rechaçamento, né? Poxa, meu filho aqui, ele tem muito mais dificuldade do que aquela pessoa que disse que tem autismo, mas não parece que não tem nada. Mesma coisa com TDAH, eu acho que com TDAH acontece ainda mais, ainda pior, porque o TDAH eu acho que é um transtorno que ainda é muito mal compreendido, até pela classe médica mesmo. A ciência diz que não é deficiência, eu acredito também que não é, mas levando em conta um padrão. O que a gente tem que entender é que não existe um padrão e que a própria neurodiversidade, ela deixa isso muito claro. Mas entendam que a neurodiversidade, ela traz esse tipo de conflito. Então veja bem, para mim, as pessoas que têm TDAH e que mesmo que não tenham TDAH corretamente diagnosticado, alguém que tenha um autismo leve, mas um médico que não tem uma boa pegada, deu TDAH para a pessoa, e é uma pessoa que é muito mais, entre aspas, disfuncional que um TDAH clássico, alguém que realmente precisa de um amparo mais forte, na minha opinião, lutar por uma inclusão que não precise categorizar. Se você tem um laudo do TDAH, corretamente diagnosticado ou não, já pode ser possível, a partir de criações de leis e de diretrizes, você ter algum tipo de direito, alguma facilidade, algo que possa ajudar a sua vida. Não vai ser tudo perfeito, vai existir pessoas com TDAH completamente diferentes e com exigências, necessidades diferentes também. Portanto, eu acho que essa discussão, apesar da ciência hoje, e a ciência ela pode mudar, tá? Mas hoje, 2023, TDAH não é reconhecido como deficiência pela OMS, pelos estudos científicos e tudo mais. Essa discussão está mais ligada a isso, a diagnósticos equivocados, a grande neurodiversidade, a pessoas que têm muita facilidade e foi diagnosticado com TDAH, comparado a outras pessoas que também foi diagnosticado só com TDAH, mas tem muita disfuncionalidade. E aí essas pessoas deveriam ser incluídas em mais proteções e direitos e amparos da sociedade, digamos assim. Eu acho que o cerne da discussão é esse. E aí que tá. Imagine pessoas que têm reais disfuncionalidades disputando, por exemplo, uma vaga PCD com pessoas que são praticamente funcionais, mas têm o mesmo laudo, que dariam os mesmos direitos. Eu acho que a sociedade está caminhando, estão tendo novas políticas. O trabalho que eu e outras pessoas temos feito também, de ir na classe política, levar conscientização,
levar estudos científicos, brigar pela causa é uma forma de alertar, é uma forma de trazer para a sociedade esse debate, mas, na minha opinião, isso é bastante complexo. Atualmente, TDAH não é visto pela ciência como deficiência, apesar de saber que existem casos e casos. Talvez cada caso deveria ser analisado, talvez um teste de severidade antes de você simplesmente dar algum tipo de direito ou vaga especial, alguma coisa nesse sentido. Talvez. A sociedade está evoluindo, vamos ver o que vem pela frente.